E o futebol como currículo escolar? Isso não é o máximo? É isso mesmo. Em Rondônia, uma professora levou o futebol para a sala de aula. Todos sabemos que o futebol é o esporte mais popular do Brasil. É parte da cultura nacional, que se encontra nos campinhos, nos estádios, na literatura, no cinema. No campus Cacoal do Instituto Federal de Rondônia, o futebol está na escola. Lilian é professora de educação física. É dela a ideia do projeto que levou o futebol para a sala de aula. Ao longo dos anos, eu fui entendendo o futebol não apenas como só o esporte em si, mas ele é muito mais do que isso. Ele é um conteúdo, um tema que perpassa as disciplinas, ele é transversal, então eu posso discutir muita coisa por meio do futebol. Racismo, direitos da mulher, paradesporto, origem do futebol no Brasil, política, evolução do futebol feminino foram os temas propostos por Lilian. Em plena pandemia, as aulas remotas foram a solução. Para ministrá-las, Lilian convidou 6 profissionais. Eu sou professora universitária, então eu dou aula para adultos, né? E voltar para a educação básica, para mim, foi maravilhoso. Eu agradeci a Lilian imensamente pelo convite nesse sentido, porque eu gosto muito de falar com a galera mais nova, então foi muito bacana. Para a primeira aula, ainda em 2020, o convidado foi o professor Michael. Tema: o negro no futebol brasileiro. Os alunos adoraram a proposta, porque a professora Lilian entrou com a temática do futebol e eu fui contextualizando a inserção do negro, como era o período a qual ele estava inserido após o período da escravidão, como ele estava se amoldando àquela sociedade e como ele começou justamente a ser inserido nas várias camadas sociais através do seu trabalho, através justamente da sua participação na sociedade. Suzana, ex-jogadora do Juventus, do Corinthians e da seleção brasileira, falou da evolução do futebol feminino. Aqui em São Paulo, o futebol feminino na década de 80, ele vem sendo praticado, ele vinha sendo praticado, mas sempre na margem, né? Então era no Bororé, era sempre distante dos centros, né? E depois, com o passar do tempo, é que os clubes ou as equipes que eram formadas vinham mais da região central. Com Edson Júnior, aula sobre o futebol de cegos. Sabemos que nem todo o brasileiro, né, ou até mesmo as pessoas do mundo inteiro não têm esse conhecimento sobre a prática do futebol para cegos. E passamos um pouco da história do futebol de cegos e a regra, como é que essa modalidade é desenvolvida, é praticada, é jogada perante todas as pessoas com deficiência visual. A professora Fernanda Rage mostrou os caminhos da chegada do futebol no Brasil. E de forma alguma desmerecer a importância do Charles Miller ou do Oscar Cox ou de outras pessoas que foram importantes na estruturação do futebol aqui no Brasil no início, principalmente a formação de clubes, a formação de ligas. Mas mais do que a gente delimitar o mito fundador, é importante a gente entender que o futebol chega por diferentes caminhos aqui no Brasil, né? A gente tem relatos, por exemplo, dos colégios jesuítas, que também já praticavam esportes com bola, também no século XIX, trabalhadores ingleses, né, em portos e ferrovias. Então, menos a ideia de um cara que desenvolveu, né, levou o futebol para o Brasil inteiro, e mais essa ideia de diferentes caminhos que o futebol foi chegando aqui no Brasil, assim. A interação entre alunos e professores marcou a maioria das aulas. Onde os negros praticavam esporte? Onde os negros moravam nesse período? Como eles praticavam esse esporte, se era proibido? Como é que eles participavam dos grandes campeonatos? Teve uma hora que a gente falou das regras do futebol, né? Eu falei, vocês acham que as regras sempre foram iguais? E a gente foi tentando fazer um panorama das mudanças das regras. E aí eles participaram, mas né, agora tem o VAR, né? Depois na década de 70 começaram os cartões. Então, eles foram bem participativos, foram super queridos, assim. Edson Júnior acredita a presença do pentacampeão olímpico Cássio a grande interação dos alunos. O Cássio contou um pouco da história dele,
de como ele chegou a praticar o futebol de cegos. Cássio é um dos nossos atletas que ele perdeu a visão com 14 anos de idade e ele passou todas essas experiências desde quando ele enxergava até mesmo quando ele perdeu a visão. Para este 2022, Lilian está otimista. Agora, presencialmente, a ideia é poder usar o auditório do campus, né, para que a gente faça à distância mesmo, né, remotamente, mas os alunos dentro do campus e a gente conversando com os convidados. Para terminar essa aula sobre o futebol além das 4 linhas, um aviso. O Ludopédio, que é um site acadêmico que fala sobre futebol, e junto com o Instituto Federal de Rondônia, Campus Capoal, a gente está planejando um evento para ser em junho, discutir justamente isso, o futebol na escola, sobre essas vertentes que eu te falei. Genial! Bom, futebol na escola. Futebol na escola, é genial isso, bom demais.